Boa noite a todos. Em mais uma terça no Simplifique com ATCD e hoje com o nosso tema responsabilidades nos nossos atendimentos. Então, vim aqui conversar com vocês num Simplifique com ATCD, onde a gente vai abordar alguns temas muito importantes, tanto eu como professora da técnica Coraza para Dor, quanto da medicina tradicional chinesa. Boa noite, Zinha, boa noite, Rocio, boa noite, Ângela, Si Fitness, boa noite a todos que estão entrando. Então, esse é um assunto muito importante que aconteceu durante a semana passada nos meus atendimentos, nos atendimentos dos meus alunos e nos atendimentos de medicina tradicional chinesa também aqui do meu consultório. Boa noite a todos que estão entrando e vamos começar. Então, gente, nós como profissionais de acupuntura, de medicina tradicional chinesa, porque dentro da medicina tradicional chinesa, gente, nós não temos só acupuntura, nós temos massoterapia, reflexologia, terapeutas florais, nós temos inúmeros, tem pessoas que fazem só moxa, né? Tem pessoas que não usam agulhas, que usam só cristais. Tem pessoas que não usam agulhas e usam outros estímulos na orelha. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande ao enfrentarmos os nossos pacientes. Ou, inclusive, os nossos alunos sabem de tudo isso, né? Porque os nossos alunos estão cansados de saber como é a minha atitude perante aos nossos pacientes. Isso eu falo nas minhas lives, isso eu falo nos meus cursos, então é muito importante. Em primeiro lugar, fazermos uma excelente anamnese e sempre ficar cutucando o paciente, porque o paciente não é que ele mente, o paciente engana a gente. Ai, mas a senhora me falou que de uma cicatriz e agora, na quarta sessão, e agora eu lembrei que eu fiz uma cirurgia de hérnia inguinal e eu tenho 2 cicatrizes. Dessensibilizei a cicatriz, melhorou a dor, né? Então, assim, qual é a nossa responsabilidade com relação, eu vou falar primeiro na medicina tradicional chinesa. Gente, nós precisamos estar em contato com o paciente, a conversar com o paciente, a dialogar com o paciente, a perguntar como ele está, principalmente, nós estamos falando agora nos tratamentos presenciais. Perguntar qual remédio ele está tomando e se a gente não conhece, vai lá pesquisar, já dei uma live sobre isso, vai lá pesquisar sobre o medicamento, os efeitos colaterais dos medicamentos, porque talvez os efeitos colaterais dos medicamentos seja o que o seu paciente tem. Que eu já passei por isso várias vezes, tá? Aconteceu conosco também essa semana. Por isso que eu vim falar sobre essa responsabilidade. Uma pessoa, né, que... obrigada, Bia, obrigada. Uma pessoa que veio nos pedir socorro, né, e que a paciente dela estava há 10 dias com diarreia. E aí nós demos uma opinião nossa do que ela deveria fazer. Só que principalmente
primeira coisa, 10 dias com diarreia, a pessoa não tem, tá super fraca. Nós achamos que ela tivesse em nível hospitalar, mas não, ela não está em nível hospitalar. E a primeira coisa que nós falamos para ela foi exatamente o seguinte: por favor, leva no médico, leva a tomar um soro, porque a pessoa de idade, né, desidratada, pode ocorrer alguma interferência nossa no tratamento da paciente. E o que pode acontecer? Acontecer alguma coisa mais grave e nos responsabilizarem. Porque vocês sabem que sempre a corda cai do lado mais fraco, não do lado do médico, mas do lado do acupunturista, do lado do massoterapeuta. Sempre assim. E vocês sabem disso. Então, a primeira coisa que nós pedimos, por favor, chama o médico, leva no médico, leva num posto de saúde, no SAMU, né? E toma soro. Precisa tomar soro com 10 dias. Nós demos a nossa opinião e ela nos respondeu que ela foi no médico e o médico disse que ela não tinha nada. Então, não é por aí. Então, nós temos que ir no hospital. Ângela, falhou a memória. Ir numa unidade básica de saúde e conversar e falar que está 10 dias com diarreia e aí vão dar soro. Os nossos tratamentos, eu como professora da TCD, são maravilhosos. Mas nós não podemos, num caso desse e outros casos que eu vou citar, nos responsabilizarmos. Então, eu não sei se vocês sabem, mas num caso desses, de uma pessoa com diarreia ou de uma pessoa muito fraca, nós não podemos usar agulha. Nós não podemos usar agulhas nos pacientes porque eles estão muito fracos. Foi a primeira coisa que eu aprendi no meu curso de acupuntura. Pessoa em extrema fraqueza, não se usa agulha. Usa-se o quê? Moxa. E se acontece alguma coisa, gente? A responsabilidade é de quem? Nós também demos algumas dicas, nem ventosa, não, porque você vai sugar mais a energia do paciente. Eu preciso colocar calor, tá? Então, gente, é muito perigoso, tá? O que acontece, né? Nós demos algumas dicas dos nossos tratamentos, que eu vou falar daqui a pouco, né? Principalmente de pessoas que estão em nível hospitalar. Bia, a diarreia é calor, mas você precisa levantar as forças do teu paciente. E a única coisa que você levanta a força dos teus pacientes é fazendo moxa. E às vezes a diarreia não é só calor. Às vezes é uma virose, né, que ela está expulsando algum micro-organismo, entendeu? E eu preciso fortalecer. Por exemplo, moxa no triângulo da longevidade, que é o E36 com o VC4, você vai levantar o paciente. O nosso tratamento, Bia, da TCD, é só feito com moxa. Não interessa se o paciente é yang, está com calor, porque eu vou colocar exatamente aquilo, a moxa, onde ele precisa, entendeu? Então, imagina. Então, o que
nós demos, né? Porque os pacientes que estão hospitalizados, primeiro, que você não pode fazer moxa no hospital. Segundo, você só vai colocar agulha se não tiver ninguém olhando. Num paciente, por exemplo, que está super debilitado, você não pode fazer sangria. Embora seja calor, você não pode fazer sangria. Você vai debilitar mais. Isso pode ser vermes, sim, mas você, num paciente debilitado, você não pode dar um vermífugo para o paciente, porque senão, aí acaba, né, de vez. Então, você precisa fortalecer. Então, nós achamos que esse paciente estava internado e não estava internado. Então, nós demos também chá de goiaba, de folha de goiaba, se de preferência broto de goiaba. Gente, é impressionante. Eu sei porque a gente já teve diarreia na praia, só que prestem atenção, nós não podemos dar o chá de goiaba nas primeiras 24 horas, porque a pessoa precisa eliminar o que ela pegou e através da diarreia que ela está eliminando os fatores patogênicos. Se você der o chá de goiaba antes de 24, 36 horas, o que vai acontecer? Vai dar febre, porque vai ficar lá dentro. Então, inclusive através da homeopatia, eles dizem que precisa dar a diarreia para você melhorar, eliminar os fatores patogênicos, né? Então, a gente veio aqui dar esse tema, né, das nossas responsabilidades, porque, gente, é muito perigoso. É muito perigoso, vocês têm que tomar muito cuidado. Então, também. Então, gente, o que eu venho falar, já falei da medicina tradicional chinesa, agora o que eu venho falar para vocês do nosso curso da técnica Coraza para Dor, que eu sou professora. Então, o nosso curso da técnica Coraza para Dor, eles subdividem em tratamentos presenciais, tratamentos à distância e tratamentos online, certo? Então, os tratamentos presenciais, o bom nosso é que nós, né, não há necessidade de nós colocarmos agulha. Nós podemos usar os cristais, certo? Nós podemos usar os cristais com muito cuidado, inclusive os cristais no corpo. Mas, num caso muito específico, você tem que tomar cuidado. Porque, por exemplo, um bebê, você vai usar 30 cristais, 10 na orelha e 20 no corpo? Nunca. Criança, nós precisamos tomar cuidado, tá? Idosos. Gente, idosos é como se fosse uma criança. Um idoso de 80, 90 anos, vocês precisam tomar cuidado. Então, os nossos alunos sabem que nós fazemos as nossas harmonizações emocionais de órgãos e vísceras. Então, crianças até 8 anos não se faz junto, se faz separado. Idosos também, não se faz junto a harmonização, se faz separado. Porque você tem que saber até onde você vai com o teu paciente. A TCD é maravilhosa. Aí, Bia, entra a TCD, por exemplo, num caso de diarreia, eu vou fazer a TCD própria para o intestino, vou levar esse fio no meridiano adequado ao intestino, a gente marca o ponto e eu vou fazer moxa, mesmo sendo yang a pessoa, porque eu não estou tratando ela no todo, eu estou tratando ela
no que ela precisa, que é somente o intestino. Esse é o valor da TCD. Esse é o valor do nosso curso, tá? Então, nós temos todo um cuidado, nossos alunos sabem, nós temos um cuidado todo especial. E tem uma, né, gente? Nós, acupunturistas da medicina tradicional chinesa, e nós da TCD, nós não fazemos milagre. Nós damos uma qualidade de vida para o paciente. A gente vai até onde esse paciente consegue responder aos nossos tratamentos. Vocês sabem que lá em cima, ele que manda, né? Então, vamos lá. O nosso tratamento à distância é feito através de gráficos. E esses gráficos, gente, é muito mais trabalhoso você tratar à distância um paciente do que você tratar presencial. Os nossos alunos sabem que quando você faz um tratamento à distância, nós vamos ter que ter muito mais cuidado, porque você precisa ficar em contato com o seu paciente todos os dias. Todos os dias, certo? Então, às vezes, até 2 vezes no dia, porque você faz o tratamento e o paciente chega e diz assim, à tarde, nossa, doutora, eu não tô me sentindo bem, parece que tá me dando muita agitação. Você vai lá e retira o cristal do ponto do gráfico. Ou, ai, doutora, eu tô muito agitada. Vai lá e coloca outro cristal. Nós temos a TCD à distância, nós temos 9 gráficos na TCD. 9. Nós temos aurículo, nós temos sistêmicas, nós temos o nosso famoso decágono. Mas você tem que saber fazer, você tem que estudar. É isso aí, Bia. Honestidade, ética e coerência espiritual. E nisso você me lembrou de uma coisa, Bia. Eu estava tratando uma paciente que é uma paciente minha presencial no meu consultório e ela foi internada. E ela me pediu, Linéia, eu não posso ir no consultório, mas eu não estou bem. O meu câncer aumentou muito, o meu pulmão já tá terrível e eu fiz 2 sessões, deu exatamente 2 semanas. E ela falou que ela estava muito mal e na hora que eu fui fazer o 3º tratamento dela, o que eu fiz? Não, eu não vou fazer esse tratamento agora, porque esse tratamento, se ela tiver que partir, ele vai demorar para ela partir. E ela estava sofrendo demais. O que eu fiz? Eu não fiz o tratamento e apenas orei, rezei, né? Fizemos o nosso decágono para que Deus fizesse o que fosse melhor para ela, né? E aí sempre em contato com ela. 3 dias depois ela faleceu. Então, você tem que ter muita coerência profissional. Você precisa, os cristais, quando você usa, você tem insights maravilhosos. Porque a energia deles te dá insights, te dá premonições, se é que a gente pode falar assim. Então, nós precisamos, gente, ver muito bem a nossa posição como profissional. Porque a nossa posição como profissional, vocês sabem que ela é muito mais baixa que o médico. O médico é o mais importante. E por isso que eu gosto de trabalhar sempre, se eu tenho algum problema,
eu trabalho junto com o médico. Então, vai lá no médico, toma soro, faz o que você precisa fazer e aí você vai fazendo tudo o que você pode fazer. E olha que o nosso mantra é tão lindo que se torna uma divina oração. Sim, o que é o nosso mantra? O nosso mantra foi uma aluna nossa que apelidou de mantra, né? É a nossa intenção quando a gente faz o nosso tratamento, porque nós não temos aqui não só alunos, né? É a nossa intenção dos cristais, tá? Tem alguém aqui comentando. Trabalhamos lado a lado com a medicina, claro, né? Minhas lindas, meus maravilhosos que estão escutando essa grande mestra, saibam que nós somos a medicina do futuro, sim. Aliás, o futuro já está acontecendo, isso mesmo, Bia. Inclusive, nós damos suporte muito aos tratamentos médicos, isso aí, Ângela, isso aí. E um super suporte, né? Porque às vezes você está trabalhando com o seu paciente, ele está no médico e ele diz assim: o que você está fazendo junto? Porque não era para você ter uma resposta tão rápida. E esses são os nossos tratamentos. Maravilhosos, maravilhosos. E nós temos uma terceira opção, que são os tratamentos online, que eu faço aqui nas quintas-feiras, às 9 e 8 da manhã, melhorando as dores dos nossos pacientes. Dos nossos pacientes, não, desculpa, dos nossos seguidores, né? Aí é mais complicado ainda na minha situação, porque nesse caso eu estou tratando aqui eu e a pessoa, nós dois. Então, vamos supor um problema de quadril, zerou a dor. Só que eu não sei, porque eu não estou fazendo um tratamento num gráfico, eu estou fazendo um tratamento aqui online. E é maravilhoso. Então, zerou. Só que a gente não sabe quanto tempo vai durar esse tratamento. Tem uma paciente minha aqui, e que mora aqui em Ponta Grossa e aluna nossa. E ela viu que eu estava online fazendo a nossa live do café com a TCD na quinta-feira. E ela não teve condição de vir no consultório, que ela estava com uma dor exorbitante no pé. E ela entrou e falou: Linéia, você pode me atender? Claro! Eu zerei a dor no pé dela. E ela continuou trabalhando. No dia seguinte, ela falou para mim assim: Linéia, eu não tive mais a dor no pé. Ela subiu um pouquinho para o tornozelo, você pode me ajudar? Daí eu ajudei. Então vai muito depender. Tenho pacientes que eu faço o tratamento aqui e uma semana eles estão bem. Aí depois precisa dar continuidade ao tratamento. E é isso que a gente fala. O tratamento online é uma emergência. Pacientes meus que eu trato, que não sai da cama com crise de enxaqueca, eu chamo aqui e trato aqui e eu zero a dor de cabeça deles. Porque o nosso tratamento de enxaqueca, todos os nossos alunos sabem que é a menina dos meus olhos. Com 2 cristais eu tiro a enxaqueca de uma pessoa, de um paciente. Tá? Então, nós precisamos ter muita responsabilidade e não deixar só com o médico. Por quê? Se o médico for aqueles que não acreditam na acupuntura, aqueles que são contra a acupuntura, né? Porque às vezes você diz assim: eu fiz acupuntura junto, eles olham com aquela cara: que legal,
muito bem. Ah, eu não acredito na acupuntura. E se der alguma zebra, o que o médico vai falar? Foi a acupuntura que você fez. Foi a acupuntura que você fez que você piorou. E nós não podemos deixar acontecer isso. Vocês sabem que tem, se não me engano, 3 casos de acupunturistas que perfuraram o pulmão do paciente. Porque vocês têm que estudar. Você não pode pegar uma agulha nessa região, por exemplo, e pegar e colocar uma agulha perpendicular. Ainda mais aquelas agulhas grandes. Você precisa colocar em diagonal. Por isso você estuda. Hérnias cervicais, hérnias dorsais, você não pode colocar agulha assim. E aí? A carreira do profissional acaba. Tá? Então, nós temos um outro tipo de acupuntura, que agora eu acabei esquecendo o nome, que você coloca uma agulha e fica pistonando a agulha. Cara, e daí? Ah, Ângela, passou a ser a menina dos teus olhos também, né? Já soube de problemas na coluna que o profissional machucou o disco. É isso aí, filha. É isso aí. Luísa Teixeira. Maravilhoso. Por favor, contate-me para um tratamento à distância. E divulgo o seu curso, Controle de Dor com o seu método para uma dentista, minha amiga. Luísa, quem vai contactar você é uma das nossas alunas que fazem os nossos tratamentos à distância. Eu não estou fazendo os tratamentos à distância por falta de tempo. Eu estou direto, né, e no meu consultório, aperfeiçoando nossos tratamentos. Então, essa pessoa, Luísa, vai entrar em contato e vai fazer o tratamento para você. E a divulgação do meu curso é o Insta. Eu tenho, é só você procurar Linéa Corazza, que eu tô aqui, e no YouTube, eu tenho mais de 1000 vídeos no YouTube, tá? Do meu curso. Então, o nosso curso chama-se a Técnica Corazza para analgesia, dor e herpes-zoster. Eu acho, Luísa, que eu te conheço do grupo da Neide, é isso? Da MTC? Eu acho que sim. E você acho que é de Teresópolis, né? Acho que sim. Eu acho que te conheço de lá porque eu já dei curso presencial em Teresópolis. Só me disse sim ou não. Tá bom? Então, gente, nós precisamos de uma responsabilidade. É muito importante. Nós temos uma responsabilidade sobre os nossos tratamentos, certo? Depois, Luísa, me manda um oi no privado que eu te passo o site do meu curso, tá bom? Inclusive o curso está aberto, tem o link na minha bio, tá aberto, o meu curso é online, tá na plataforma Hotmart por 1 ano e temos aula todo mês, uma vez por mês, tirando dúvidas presencial com os nossos alunos e também 1 ano no Telegram, onde a gente responde dúvidas. Sim, temos responsabilidade e muita ética. Ah, sim, é bem de lá. Eu lembrei do seu nome. Somos parceiras no grupo da medicina tradicional chinesa da Neide, isso mesmo. Da Cláudia, isso. É isso aí. Então tá bom, eu dei curso também em Niterói com a Cláudia. Tá?
Você mora em Teresópolis. Uma das pessoas que utiliza muito meus cristais, Luísa, em Teresópolis é o Jean. O Jean, ele usa meus cristais e eu já dei, acho que umas 3 ou 4 aulas em Teresópolis da minha técnica. Tá? Ok? Então, é isso aí, pessoal. Alguém quer fazer alguma pergunta para mim sobre esse assunto que nós demos agora? Se quiserem comentar alguma coisa. Inclusive, Luísa, o nosso curso, eu sou dentista, né? Então tem muita coisa para odontologia. Nós estamos fazendo muitos tratamentos para odontologia. Você é maravilhosa, conheço o Jean de longa data. Tem um espaço terapêutico e posso ver com você a possibilidade de cursos aqui. Perfeito. Só marcar que a gente vai. Tá bom? Fazemos os cursos presenciais, tá? A gente começa com o curso da TCD. Aí eu tenho mais cursos, né? Tenho o curso da Coriô, inclusive sem agulha, só com cristais. Temos o curso de noções básicas diferenciadas em RMA, o curso de estética, vício e obesidade para acupunturistas, tá? Eu dou aula no SEATA também, junto com o Dr. Vu. Suas lives são sempre maravilhosas, professora. Você sempre nos presenteia com temas importantes e esclarecedores. Devo a você também a live de hoje, que me ajudou no tema. Obrigada, Ângela. Porque às vezes, né, com mais de 1000 vídeos no YouTube, chega numa hora que você diz assim, o que eu vou falar para os alunos hoje? E ontem foi um dia, né, desses. Então, sempre o que acontece durante a semana no meu consultório, ou mesmo nos nossos grupos, a gente vem comentar com vocês. Não, todos os meus cursos eu passo para você, cursoscoraza.com. Se você digitar cursoscoraza.com, você entra em todos os cursos e tem o site de todos os cursos, tá bom? Vou escrever aqui para você. Só um pouquinho. Ó, se você digitar esse site, você tem todos os meus cursos e dentro de cada curso tem o site explicando o que é, tá bom? Qualquer coisa, me chama lá no grupo da Neide que a gente conversa, tá? E aí eu te passo o telefone da nossa aluna para fazer o teu tratamento à distância. Se você comentar com a Neide da Linéia, a Neide já fez meu curso. Tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Espero ter esclarecido, né? Não precisei ser um pouquinho incisiva hoje, por causa da importância de tudo com vocês. Um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe. Luísa, se você quiser entrar na quinta-feira às 9h08 da manhã e dar uma olhada no nosso Café com a TCD e ver como a gente faz os tratamentos à distância, se você quiser algum tratamento, se você tem a dor, eu posso fazer para você na quinta-feira, tá bom? Beijos no coração de vocês.
E Deus abençoe.